Espírito Santo, vem, vem iluminar. Senhor, nessa manhã, enquanto a brisa suave da criação acaricia nossos corpos e o vento do Teu Espírito afaga nosso coração, queremos exalar o sopro tímido da nossa voz, numa súplica que se mistura com o ar fresco da natureza, dizendo: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, vem vento impetuoso e renova a face da terra. Quem dera tão fraco hálito alcançasse tua face na face de todos os povos. Oxalá esse vento do céu nos areje a vida na terra e nos mova ao encontro de ti, no encontro do próximo. Vem. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé que reza com a gente nesta manhã de domingo. Paz e bem, que o Espírito do Senhor que repousa sobre nós nos faça missionários verdadeiros da proposta do Evangelho. E nesta manhã de domingo, entramos na sua casa pedindo a força do Espírito Santo, que ele seja o nosso parceiro, né, Eliane? Lembramos aqui, né, dos discípulos de Jesus, quando receberam o Espírito Santo, todos se animaram, tiveram coragem de lutar, defender a ética e a justiça e aquilo que era a proposta do próprio Jesus, que é a libertação do povo. É isso mesmo, farinhada. Interessante também é saber que a palavra espírito vem de ruá. Na tradição hebraica significa vento, sopro de Deus, sopro de vida. E é uma palavra feminina que desvela a feminilidade de Deus Mãe, que toma seu povo ao colo, que o acalenta e o enche de esperança e coragem. Olha que bonito! Que a luz e a força, então, da Divina Ruá atue em nós e nos faça profetas do reino. Cantemos. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Os passos de Jesus, tua unção vem confirmar. Boa nova para os pobres, oprimidos libertar. No convívio dos irmãos, tu és a comunhão. Na paz e na partilha, linguagem do amor. Teu Espírito, Senhor, plenifica o nosso ser, nos torna corajosos e felizes da missão. No rosto das culturas, a vida faz brilhar, com o povo solidário, a festa celebrar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. O Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Vamos ouvir então o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, o versículo de 1 a 4, de 14 a 21. E quem vai fazer a narrativa para a gente deste Evangelho é Maria das Dores, de Belisário. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos
por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, sendo após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O Evangelho de hoje tem duas partes, pertencentes a 2 capítulos diferentes de Lucas. A primeira é o prólogo do livro, em que o redator declara a sua intenção a escrever esse Evangelho. A segunda é a apresentação de Jesus na sinagoga de Nazaré, onde, aplicando a si próprio um texto de Isaías, expõe o programa da sua missão libertadora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. A feliz notícia em que se centrará o nosso comentário liga-se à alegria do povo israelita pelo reencontro com a lei do Senhor que lhes lê o sacerdote Esdras. O esquema celebrativo da liturgia sinagogal do sábado, a que Cristo assistia regularmente, constava de uma primeira leitura da lei tirada do Pentateuco e comentada por um especialista, e de uma segunda leitura tirada dos profetas e que, com a permissão do presidente da Assembleia, qualquer homem com mais de 30 anos podia comentar. Foi o que Jesus fez ao aplicar a si próprio o texto do profeta Isaías depois de ler. Cumpriu-se hoje mesmo essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. Segundo o programa exposto por Jesus e a linha de atuação apostólica, a finalidade do anúncio do reino de Deus é a salvação integral do homem, ou seja, a libertação de todas as situações de escravidão. Umas são fruto do pecado pessoal e outras do pecado social ou estrutural. Para continuar a missão libertadora de Cristo, confiada por Ele ao seu povo, à Igreja, temos de participar com amor na denúncia profética de qualquer opressão e exploração, proclamando e promovendo a justiça, que é a forma estrutural da caridade. Numa palavra, há que desmascarar os ídolos de morte, senhores deste difícil mundo, mas vencidos por Cristo, o único Senhor. Contudo, não seria correto julgar que o reino de Deus se limita à libertação temporal e que a mensagem de Jesus se reduz à mera filantropia, pois o seu conteúdo fundamental é a salvação, o amor e a graça libertadora de Deus por Cristo. Na verdade, o reino de Deus também não se realiza na nossa vida pessoal e cívica sem conversão ao amor aos irmãos e
e a justiça social. Esta última é condição e parte integrante, não conteúdo único do primeiro e fundamental, o reino de Deus e a sua justiça que nos salva. É triste constatar que os cristãos nem sempre oferecem um testemunho convincente desse compromisso eficaz pela justiça, pela fraternidade, pela promoção humana, por meio de uma opção decidida e visível pela libertação do ser humano, em particular dos que mais necessitam. Isso é falhar na esperança da nossa vocação cristã, que exige a encarnação da fé na vida e no mundo. Os pobres só se entendem e libertam a partir de dentro, fazendo-se pobre com eles, como fez Jesus, e não com paternalismos de rico. A opção eclesial pelos pobres tem muito a ver com o Evangelho. Não há como a gente, de fato, dizer que nós somos discípulos e discípulas de Jesus se não assumimos a sua missão. Que o Espírito Santo nos unja, nos fortaleça, para que nós possamos cumprir a nossa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Que esta seja a nossa convicção, que o Senhor nos envia a anunciar a boa nova a todos aqueles que estão à margem da sociedade. Se amarmos os irmãos, testemunharemos em primeiro lugar que nós mesmos estamos convertidos. Isto é, pessoalmente libertos de tudo que é pecado, maldade e corrupção, livres da tirania criada pelo egoísmo, a soberba, o dinheiro, o sexo e a ambição. E, em segundo lugar, demonstraremos que procuramos a libertação integral dos outros, partilhando o nosso pão com os irmãos mais necessitados e comprometendo-nos a fundo com a justiça social, a convivência cívica, os direitos humanos. Assim, restaurada em Cristo a integridade da pessoa, poderemos gloriar-nos com a plenitude da salvação. Nós te damos graças, Pai, porque hoje cumpre-se a Escritura que nos fala da salvação e esperança em Jesus Cristo, teu Filho. Ele é a tua palavra que nos revela o teu nome, o teu amor e o teu rosto. Ele é o teu ungido, enviado para dar a boa notícia aos pobres, para restituir a dignidade aos explorados e oprimidos, para inaugurar o tempo da graça e bênção do nosso Deus. Queremos, Senhor, juntar-nos a essa missão libertadora de Jesus, restaurando com amor a sua imagem, a figura do homem, nosso irmão, deformada e envelhecida por tantas escravidões. Ajuda-nos neste compromisso com a força do teu Espírito e concede-nos que o nosso momento fugaz dê frutos de eternidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, um bom início de semana, que o Senhor nos conceda a sua paz. Paz e bem. O Espírito está sobre mim, o Espírito